Isso é interessante, assim, essa história, Fran, porque a gente percebe aqui duas vertentes muito fortes, né? Que eu acho que rege a nossa vida em si, regiu a sua vida e rege a minha também, que é o princípio de honra, de dar honra às pessoas que merecem honra na nossa vida. Eu fico impressionada como, na história que a gente contou, né, de sogra não gostar de nora, nora não gostar, como nós, nora, podemos entrar em uma família odiando uma sogra. Então, assim, não tem como essa conta fechar. O princípio de honra, quando você fala, assim como eu decidi honrar os meus pais, eu vou honrar o meu sogro e minha sogra, traz um princípio tão forte que, com certeza, você vai colher desse fruto com seus filhos, Sim. com as suas noras. Porque é um princípio bíblico. Então, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Né? A palavra de Deus, honrar pai e mãe para que prolongue os seus dias. É um mandamento. E a palavra de Deus, quando ela manda, ordena para que a gente faça, é importante que a gente tenha esse princípio dentro do nosso coração. E a segunda princípio muito forte que eu, escutando essa história, vem no meu coração é sobre a abundância. Não tem como ser uma pessoa abundante se você retém, Sim. se você guarda para si, não é mesmo? Então, a abundância não tem a ver com dinheiro. Porque quando você narra essa história e conta essa história, você não tinha condição que você tem hoje. E algumas pessoas falam assim, mas isso é fácil para ela. Ela tem condição para fazer. E, na verdade, a palavra do Senhor diz que sede fiel no pouco e muito o Senhor nos colocaria. Então, quando você tinha algo que era seu, que era um sonho, e que já era usada para outras pessoas, e você, no princípio de honra, vai lá e oferta na vida de outra pessoa, eu entendo que é a manifestação da abundância. Sim. Que é sobre dar, doar. Mesmo quando, como você falou, eu te daria esse celular aqui, tranquilamente não olharia para trás. Por que você consegue fazer isso? Porque há um princípio da abundância sobre a sua vida, que rege e norteia lá no passado, e eu conheço você hoje, que rege hoje, e com certeza vai nortear para todo sempre. Né? E eu não falo só de algo que tem valor de dinheiro, mas eu vejo isso dominando a sua vida com cuidado, com uma palavra, de receber mensagem quase de madrugada, só falando eu te amo, eu estou aqui se você precisar. E isso é ser abundante, né? E você tem sido abundante não só no meu sono, né? Não só na minha vida como amiga, parceira, elas, né, como projeto do Elas, mas eu vejo isso ser regendo na sua vida através de diversas formas. Financeiramente, porque tem muita gente que mas não toca no dinheiro, e você toca no seu dinheiro. Emocionalmente, que é difícil também, porque as pessoas às vezes botam dinheiro, mas não querem se relacionar. Não querem se comprometer, porque a emoção é mais difícil. E fisicamente, através de um abraço, através de uma presença. Hoje, nessa manhã, né? Você me falou, você precisa de mim? Aí eu entendi errado. Te respondi alguma coisa, tipo, não, sei o que... Não, você não entendeu. Não é isso que eu estou perguntando. Você precisa que eu esteja aí? É físico. Era físico. Eu falei, tá, entendi agora. Não, por enquanto eu não preciso, não. Mas se eu precisar, eu vou te ligar. Então, eu vejo dessa história um ensinamento para a minha vida e para você que está ouvindo agora, o quanto que nós precisamos ter princípios inegociáveis. Princípio de honra, honrar as pessoas, e princípios de abundância, de ser abundante, mesmo quando a gente não tem, e continuar sendo abundante quando a gente tem. E eu queria que você me falasse um pouquinho o que é a abundância para você. Sei que a gente está saindo um pouquinho de família, mas ficou muito forte no meu coração a questão de ser abundante na vida de outras pessoas. Como que você... Se sempre foi assim? Você sempre gostou de cuidar de pessoas? Ou não? Isso é algo que Deus foi colocando no seu coração? Eu amo cuidar de pessoas. Eu me sinto bem, né? Eu me sinto... cara, eu posso estar mal, porque eu tenho meus dias que eu tô... Nossa, que eu tô, né? Eu sou um ser humano normal e tem dias que eu tô no meu dia perrengado mesmo, que eu tô querendo chorar, desaparecer. E às vezes eu me culpo porque eu falo, nossa, eu nem posso me sentir mal porque eu preciso cuidar de outras pessoas. Então, eu sinto prazer em poder cuidar,
E a Fran é de detalhes, né? Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu sou a pessoa de detalhes, eu sou a pessoa de... Nossa, lembrei da Bia, trouxe um chocolate sem açúcar. Eu sou essa pessoa de cuidados, de detalhes. Eu aprendi isso muito com meu pai, porque na nossa vida, né, na nossa jornada, na infância, a gente não tinha dinheiro para fazer muitas coisas. A gente já ficou 3 dias sem energia, a gente não tinha um banquete dentro de casa, às vezes só tinha arroz e uma carne para comer, que já é ótima, tem gente que não tem nada, não estou reclamando disso, mas a gente não tinha uma vida abundante, assim, de ter muitas coisas. Mas eu lembro do meu pai honrar nas pequenas coisas, que era comprar um picolé. Nossa, eu fui ali, eu comprei um picolé e eu trouxe. Então, eu vivi muito esse cuidado dos detalhes das pequenas coisas. Então, eu aprendi muito isso com o meu pai, de honrar as pessoas. E o que eu mais penso, Bia, eu preciso investir o meu tempo com as pessoas que estão comigo. Eu preciso investir o meu tempo com as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, o cuidado de mandar uma mensagem, de falar, eu estou aqui, eu vou te ajudar, né? Eu vou passar por isso juntas. Eu sempre fui a pessoa que eu largo tudo que eu estou fazendo. Eu largo a minha vida, eu largo os meus... Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu não me sinto hora nenhuma culpada ou, nossa, deixei de fazer por mim para ajudar alguém. Não, eu sinto eu não sei te explicar, né? Presentear alguém, por exemplo, como é que você pega um carro seu que você está pagando há 5 anos e dá para alguém e você não... Eu nem olhei para trás, eu jamais olhei para trás, eu jamais pensei, nossa, por que eu fiz isso? Isso não faz parte de quem eu sou. E eu tenho muito forte na minha vida que nós estamos aqui, o nosso tempo é curto. Eu não posso deixar de estar com as pessoas que eu mais amo ou cuidar das pessoas porque eu estou colocando coisas no lugar de pessoas. E quando a gente coloca coisas no lugar de pessoas, a gente se torna uma pessoa muito mesquinha, muito eu, só para mim. E aí, né, a gente vai ficando muito cheia de nós mesmos. E quando a gente fica cheia de nós mesmos, a gente já começa a afundar. A gente precisa tanto de outras pessoas para fazer a gente crescer, para fazer a gente desenvolver, para falar que a gente precisa se tornar uma pessoa melhor, e a gente só consegue isso se a gente estiver cercado das pessoas que fazem parte desse propósito. Em relação a ser abundante, Bia, eu não acredito, e aí pode ser um erro da Fran, eu não acredito em pessoas que falam assim, ó, não, daqui, quando eu tiver dinheiro, eu vou honrar as pessoas. Porque se você não honra quando você não tem, você também não vai honrar quando você tem. Com certeza. Ou você vai honrar por obrigação, né? Não, vou fazer aqui para cumprir um papel e obrigação. Se o meu salário era R$1.000, metade disso era para ajudar em casa. Se o meu salário era R$1.500, metade disso era para ajudar em casa. E lá atrás eu tomei uma decisão que foi: ou eu continuo a minha faculdade ou eu ajudo em casa. Em nenhum momento eu falei, não, deixa eu olhar para o que eu quero agora e fazer minha faculdade, depois eu ajudo os meus pais. Porque eu pensava assim, ó, e se eu não tiver mais tempo com a minha mãe? E se amanhã eu não tiver minha mãe aqui? E se amanhã eu não tiver meu pai? Eu ia eternamente viver um remorso da minha vida por não ter honrado e ajudado o meu pai nos momentos mais desafiadores. A minha mãe já me pediu ajuda chorando porque não tinha dinheiro para comprar comida para o João Lucas quando ele ficava lá em casa. E eu lembro que eu falava, mãe, está aqui. Meu cartão está aqui, você vai lá, você compra o que você quiser. E eu tinha dinheiro? Não, eu não tinha dinheiro. E aí eu tinha que trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, 14 horas por dia. E eu nunca falei para minha mãe, nunca falei para o meu pai, ó, é o seguinte, agora vocês se viram aí, vocês fazem as coisas de vocês, porque eu preciso fazer as minhas. Eu entregava, está aqui, precisa do dinheiro, está aqui. E aí eu calculava quanto eu vou ter que trabalhar para poder ajudar. Eu trabalhei em uma empresa durante 10 anos. Durante 10 anos, eu tirei férias uma vez. Todas as minhas férias eu vendi. O que você fez com esse dinheiro das férias que você vendeu? Está aqui, mãe. Está aqui, pai. O dinheiro está aqui. E eu acredito que a abundância é isso. Abundância não é você esperar ter para você ser abundante, é você distribuir enquanto você está construindo. Quando eu dei o carro para minha sogra, a gente não tinha nem... A gente não tinha 2 carros, nós tínhamos um carro. Aí o Eriksen foi e comprou um carro para ele. E eu lembro que a gente ficou com um carro só. Eu não me lembro se a gente tinha acabado de comprar um carro e a gente ficou só com um. Eu não me lembro do tempo.
Mas em nenhum momento também o meu marido olhou para trás e falou: nossa, se você não tivesse dado o seu carro, a gente tinha 2 carros. Em nenhum momento isso. Então, eu acredito que abundância, ser abundante, não está relacionado só ao financeiro. Porque eu acredito que você só é próspero financeiramente na sua vida quando você é uma pessoa abundante. Sim. Então, ser abundante é ser abundante nos detalhes, no cuidado, que é a divisão, né? Eu tenho um pão. Eu posso dividir esse um pão com você, ou eu posso não dividir esse um pão com você, eu posso comer esse pão sozinha e falar, não, quando eu tiver 2, um é meu, o outro é seu. Eu prefiro dividir enquanto eu tenho aquilo ali. Então, é um princípio da minha vida. A minha avó era muito assim, né? Sim. Então, quando eu olho para... Eu lembro da minha avó, a mãe do meu pai, a minha avó era muito assim. A minha avó abriu mão às vezes, de coisas dela para honrar, para cuidar dos filhos. E eu me lembro que meu pai, às vezes, não tinha dinheiro para nada, ela tirava da aposentadoria dela e ela ajudava. E eu nunca vi a minha avó falar nada. De falar assim, eu te dei um dinheiro, eu fiz isso por você, eu te dei tanto. E eu nunca vi ela falar. Porque outra coisa também, dá para ficar falando que deu, é melhor não dar. Né? Ah, eu te dei isso, então você tem que fazer isso. Ah, porque senão fica uma obrigação. Né? E ninguém é obrigado a fazer nada. Ou você dá por livre ou espontânea vontade, ou você não ajuda. Porque é igual gratidão. Muita gente fala sobre gratidão, mas gratidão você não cobra de ninguém. Eu não vou te cobrar gratidão pelo que eu faço na sua vida. Você tem que ter isso naturalmente, de querer ser grato por aquilo que a outra pessoa fez. Eu acho que quando você cobra a gratidão do outro pelo que você fez, você está querendo mais reconhecimento daquilo que você fez para outra pessoa. Então, eu acredito muito nisso, nesse poder do cuidado, poder de ser abundante, não quando você tem, mas quando você não tem. Né? A Bíblia também nos ensina muito isso, né? Sabe o que eu estou pensando aqui, Fran? E é tão forte isso. O Elas, eu acho que nasceu nesse princípio de abundância, né? Quando a gente entende a nossa história, entende o nosso caminho, entende por tudo que nós passamos ao longo da nossa vida, o quanto nós aprendemos durante a nossa jornada, juntas, compartilhando. É uma jornada que, com certeza, teve feridas, teve bálsamo, teve tropeços, teve levantada. E quando a gente, lá atrás, não hoje, mas bem lá atrás, esse desejo do projeto Elas nasce no nosso coração, não tinha um nome ainda, mas era um desejo, Sim. Era de manifestar esse poder da mudança na vida de outras pessoas. Era de entender assim, olha, nós não somos perfeitas, não somos pessoas que já estão prontas, porque a nossa jornada, a gente vai se desenvolvendo ao longo do caminho, mas nós já podemos ser bálsamo na vida de algumas pessoas. Já podemos, eu lembro de uma vez que você me falou isso, já podemos ajeitar a coroa uma Sim. das outras. Já podemos levantar uma das outras. E mesmo que seja pouco, porque isso era mais ou menos 7, 8 anos atrás, mesmo que a gente tenha caminhado um pouco perto da onde que a gente vai chegar, a gente já consegue, de alguma forma, ser abundante na Sim. vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas, na vida das pessoas próximas de nós e nas pessoas que não estão próximas. Então, esse princípio da abundância, de honra, eu acho que faz parte não só da vida da Fran e da Bia, mas desse projeto em si, de separar um tempo, porque o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é tempo. Sim. E nós estamos aqui hoje, separando o nosso tempo com alegria, com gratidão, para que, de alguma forma, a gente possa ser abundante na sua vida, a gente possa trazer uma mensagem inspiradora para você, ou contar um pouco das nossas vivências e falar assim, nossa, a Fran passa por isso. Sim, ela passa. A Bia já passou por isso? Sim, eu já passei. E certamente iremos passar. Então, a abundância ela é algo que a gente precisa experimentar, decidir todos os dias. E como você falou, né? Ela pode ser manifesta por uns simples detalhes. A gente pode ser abundante na vida de alguém com uma palavra, com um sorriso, com uma mensagem. Com o tempo, né? Acredito que o que a gente tem de mais precioso